Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma lição dos adolescentes, uma lição muito especial nessa semana. E eu estou aqui com uma convidada também muito especial, a Isabelle. Isabelle, você é presente pra gente? Oi gente, meu nome é Isabelle do Vale, eu tenho 16 anos e moro na cidade de Registro. Maravilhas! Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer? Eu gosto de conhecer novos lugares, né? Comprar coisas novas, experimentar comidas novas. Isso aí, novas experiências, né? É. E hoje é uma experiência nova também, né? É. Lição de número 7, uma apólice de seguro de vida. Podemos aqui entender como um contrato também para facilitar o entendimento. E o texto-chave, 1 João capítulo 5, 11 e 12, pedi para a Belle ler para a gente. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Maravilhas, um texto muito profundo. Vamos ler agora também o texto inspirado de fé e obras. Pela fé, o crente passa da posição de rebelde, de filho do pecado e de Satanás, para a posição de súdito leal de Cristo Jesus, não por causa de alguma bondade inerente, algo próprio, mas porque Cristo o recebe como seu filho por adoção. O pecador obtém o perdão de seus pecados, porque esses pecados são carregados por seu substituto e penhor. O Senhor fala a seu Pai Celestial dizendo: Este é meu filho, eu o absolvo, eu perdoo da condenação da morte, dando-lhe minha apólice de seguro de vida, a vida eterna, porque tomei o seu lugar e sofri por seus pecados. Ele é mesmo meu filho amado. Assim, o homem perdoado e revestido das belas vestes da justiça de Cristo se encontra irrepreensível diante de Deus. Então essa justiça pode vir apenas de Jesus. E a gente vai aprofundar então nos tópicos que se seguem. Tópico de domingo, sua apólice de seguro de vida. Pergunta A. Recebemos a apólice de seguro mais impressionante de todo o universo. Qual é, Belle? A apólice que recebemos de seguro de vida foi a vida eterna. Uma prova disso está escrito no verso de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a apólice que recebemos foi a vida eterna e o sacrifício que Deus fez, dando o seu Filho amado para a terra, para se sacrificar por nós, perdoar todos os nossos pecados. Exatamente. Então, isso é algo que nunca existiu antes. Nunca existiu algo como isso. Então, aqui fala na pergunta, né? Mais impressionante de todo o universo, que é o sacrifício de Cristo. Se nós aceitarmos esse contrato de estarmos com Ele, nós teremos então a vida eterna. O verso muito conhecido, né? João 3,16, todos conhecem. Então, um verso muito poderoso também e mostra essa apólice do seguro mais impressionante do universo. Pergunta B. A quem essa apólice de seguro de vida dá o direito de obter o prêmio? Será que existe um clube especial? Ou como é que é isso? Não existe um clube especial. Existe eu e você, todos que quiserem aceitar a Jesus, a Deus, que quiserem se entregar a Ele, têm o direito a essa apólice de seguro de vida. Exatamente. Então, aqui em 2 Pedro diz também: Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é para toda a humanidade. Todos que aceitarem, que lerem as promessas e exercerem fé, receberão também esse seguro de vida, a vida eterna. Pergunta C. Como posso adquirir essa apólice de seguro de vida? Como é que adquire? Será que é alguns milhões? Como é que adquire essa apólice? Não, a gente adquire essa apólice indo a Jesus. Como o verso diz, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se a gente tem um Filho, se a gente vai a Jesus, a gente consegue adquirir essa apólice de vida. Exatamente. Agora, Belle, será que eu preciso fazer alguma coisa para isso? Eu tenho que fazer algum processo? Tenho que me sentir bom para ter acesso a isso?
Não precisamos. Eu, nem você, nem ninguém precisa fazer nada. Como diz aqui, o dinheiro não pode comprá-la, o intelecto não pode obtê-la, a sabedoria não pode alcançá-la, mas Deus oferece a você como um dom, sem dinheiro e sem preço. Então, basta aceitar que Deus oferece a gente como um dom, sem dinheiro, sem preço, sem precisar pagar penitências ou cumprir as chamadas boas obras. Exatamente. Hoje você vai fazer algum seguro de um carro, de alguma coisa, tem que pagar. Mensalidade ali, parou de pagar, já era. Aqui não, está sempre disponível para a gente aceitar. E no paganismo, lá no paganismo, os deuses falsos, eles pedem obras, penitências, só que nosso Deus é um Deus vivo e não pede isso, ele oferece e todos que aceitarem terão essa oportunidade. Segunda-feira, quem se qualifica? Agora vamos ver como é que faz para fazer parte exatamente disso, né? Como se qualificar para essa apólice. Pergunta A. A quais pessoas Jesus oferece sua apólice de seguro de vida? Quais pessoas? Será que só na época de Paulo ou toda a humanidade? Como é que funciona? Não, Jesus oferece a todos os doentes, pecadores. Eu e você, todos nós que a gente sabe que somos pecadores e entregamos nossos pecados a Jesus, ele nos oferece essa apólice, como diz aqui na notinha, no fim da notinha. Já que todos somos pecadores, então todos estamos qualificados, todos somos doentes que precisamos de uma apólice celestial de seguro de vida. Maravilhas, ainda no verso diz que todos pecaram, né? Então todos pecaram, o salário é a morte, só que vem um ser celestial e coloca lá, ó, tem um seguro de vida. Qual que é o seguro? Você crê em mim, exercer fé no Filho de Deus. Então você está qualificado para essa apólice, não precisa pagar nada, é só aceitar, é de graça. Pergunta B. Como podemos ter certeza de que nos qualificamos para a apólice divina de seguro de vida eterna? Como ter certeza, então? Eu sei que está disponível, agora como ter certeza? Como ter certeza? A gente pode ter certeza se a gente se sente pecador, doente, que precisamos ir a Cristo. Podemos ter certeza que nós precisamos dessa apólice, porque a gente assumiu que a gente é um pecador e que precisamos ir a Cristo. Exatamente, Marcos traz esse detalhe, né? Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então a gente perceber nossa condição de pecadores, que só merecemos a morte, aí então a gente tem essa certeza quando se conecta com Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, verso de Lucas, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Então isso é uma boa notícia. Ora era morte, agora é vida, se eu aceitar as condições e também exercer aí essa compreensão de que eu preciso de alguém para me dar a vida eterna. Terça-feira. E quais as condições? Vamos ver agora as condições. Então a gente sabe que está disponível, mas para a gente ter certeza de segurar isso, tem algumas condições que nós precisamos cumprir. Já adianto, não é dinheiro, não é nenhum valor. Vamos lá então, pergunta A. Qual é uma das condições mais importantes para obtermos um seguro de vida eterna? Uma das condições mais importantes que devemos ter é crer no Senhor, crer que seremos salvos. Se crermos ciamente na promessa de que se tivermos o Filho de Deus em nosso coração, teremos a vida eterna. Muitas pessoas temem essa promessa em vez de crer. Então a gente não pode temer, a gente deve crer e sempre ter isso em nosso coração, para a gente conseguir alcançar a vida eterna. Exatamente, a gente lê na Bíblia que existem as promessas, a gente sabe que Jesus morreu por nós, então é apenas crer nisso. E quando a gente crer, exercendo fé, nós seremos transformados também à imagem dele. Pergunta B. Como Jesus apresenta ao Pai a apólice de seguro que pagou por você e por mim, Beli? Aqui na notinha já diz, este é meu filho amado e eu o isento da condenação da morte, dando-lhe minha apólice de seguro de vida eterna, porque tomei seu lugar e sofri por seus pecados. Eu o considero meu filho amado. Então Jesus chega para Deus, para o Pai, falando que a gente é o filho amado, nos livrando da condenação do pecado. E dando a apólice de seguro de vida dele, a vida eterna para a gente. Maravilha. Então se você aceitar essa apólice, na hora do juízo, quem vai aparecer lá é Jesus, porque ele se apresenta como nosso substituto. Então nós podemos aceitar hoje essa apólice e quando chegar o momento, quem vai responder por nós vai ser Jesus. Não a nossa vida cheia de falhas, mas nós vamos nos aperfeiçoar e chegar mais próximo da imagem de Cristo também. Quarta-feira. Mas e se eu falhar? Porque uma apólice no mundo normal, você falhou ali com a prestação, já perde o valor, já perde o efeito. Será que com Jesus
Existe uma forma de a gente de falhar e perder tudo? Ou quando ainda há vida, há esperança? A gente vai ver então nesse tópico. Pergunta A. Já que somos todos pecadores, mesmo os cristãos mais fiéis às vezes fracassam e perdem a paz. O que o contrato do seguro de vida divino prevê em caso de queda? Como o verso diz, ainda que tropece, não cairás, pois o Senhor o toma pela mão. Então, essa é a nossa promessa. Mesmo que a gente tropece, a gente não vai cair, porque o Jesus nos toma pela mão. Mesmo se cairmos, não ficaremos prostrados. Exatamente. Então, a vida vai ter dificuldades, vamos cair, tropeçar, mas ainda a gente pode recomeçar. Então, aqui fala, né, que o justo ele pode cair 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Então, se eu aceitar essa promessa, mesmo que eu caia, ainda está disponível para mim essa promessa. Pergunta B. Com que promessa nosso Pai Celestial nos encoraja quando caímos? Com que promessa, Beli? Ele promete que tem um advogado, um intercessor, intercedendo pela gente, que é Jesus Cristo, que se une ao Pai para interceder sobre os nossos pecados, quando cremos nele, quando confessamos nossos pecados a eles. Muito bom, e aqui na lição pede para a gente decorar esse verso, né? De 1 João 2,1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se parar aqui, parece que não tem a saída, né? E agora pequei, qual que é a solução? O que acontece? Aí segue o verso. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então teremos sim dificuldades, vamos cair muitas vezes, mas a promessa está estendida a nós enquanto temos vida. Pergunta C. O que mais devemos fazer para alcançar a paz com Deus? O que a gente deve fazer é confessarmos nossos pecados. Como na Bíblia fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, se a gente confessar, a gente tira aquele fardo sobre o corpo e a gente sente a paz de Cristo em nós, né? Porque a gente confessou aquele negócio que a gente tinha escondido, um pecado secreto pra gente, então a gente não sente mais aquele peso e a gente sente a paz. Exatamente. A segunda pergunta diz, por que milhares de pessoas fracassam nesse ponto do confessar? Milhares de pessoas fracassam no confessar porque elas não acreditam que Jesus os perdoa de forma pessoal e exclusiva, não acreditam de verdade no que Deus nos prometeu. Então, isso faz com que elas tenham um fracasso nesse ponto. Uma falta de fé ali, né? É. Você lembra, tem um detalhe importante, a história de Lutero. Ele confessava para homens, não era um confessar digno ali, era para homens. Ele ficava sempre perturbado, por que eu não sinto perdão? E aí então ele entende que a justificação é pela fé e fala direto com Deus. Aí então ele alcança isso, tem fé no confessar os seus pecados e então ele sente essa paz. Então essa paz vem se a pessoa tiver fé. Se a fé vacilar, não sentirá essa paz plena que vem do céu. Quinta-feira, a falsificação da fé. Pergunta A. Como a Bíblia descreve as pessoas presunçosas em comparação com as que têm fé verdadeira? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa primeiro saber o que é uma pessoa presunçosa. Uma pessoa presunçosa é aquela que se julga ser superior aos outros, demonstrando ego, vaidade, arrogância e excessividade. E como a Bíblia compara, a gente pode ver que uma pessoa presunçosa, já que ela tem tudo isso em excesso, ela não vai aceitar a Cristo ou o amor dele. Ela vai falar, não, eu não preciso disso, eu já sou muito boa para isso. Mas não, os cristãos que têm fé verdadeira, eles assumem que eles precisam obedecer os mandamentos, que precisam aceitar a Jesus. Então eles obedecem, amam a Jesus, então eles creem em Jesus. Essa é a diferença entre eles. Exatamente. A presunção vem da palavra presumir. Então eu presumo que eu já sou bom, eu não preciso. E aí eu começo a tirar coisas essenciais dele porque eu acho que eu sou bom. Mas a fé verdadeira, você vai identificar o quão pecador a gente é, que a gente precisa, de fato, de conexão com Cristo. Na notinha fala assim, a suposta fé em Cristo, essa suposição que procura liberar as pessoas da obrigação de obedecer a Deus, não é fé, mas presunção. Eu presumo que eu sou bom, não preciso daquilo. Então a presunção não é algo que agrada a Deus, mas sim a fé verdadeira. Pergunta B. Que frutos nossa vida revelará quando tivermos uma fé genuína, Beli? A gente vai revelar 3 frutos: a fé, a esperança e o amor.
E como diz o verso, o maior deles, porém, é o amor. Então, a gente vai revelar esses frutos para o mundo, né? Que a gente tem fé, esperança e o amor na volta de Deus. A esperança na volta de Deus. Exatamente. E aí a pergunta que está aqui pra gente, né? Será que eu tenho manifestado esse fruto, esse amor? A gente precisa reproduzir o amor que Deus tem com a gente. Um amor que às vezes não tem nem entendimento. Um amor que nos constrange. Então, será que eu estou tendo esse fruto na minha vida? Está surgindo na minha vida esse fruto aqui, ao estar com Cristo? E no verso aqui de Neemias diz: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então, se eu estiver com Cristo, Ele vai me fortalecer e eu poderei então produzir frutos de justiça, fruto do amor, que é o mais importante, que é o fundamento do governo de Deus. É isso aí, galera. Estudamos então mais uma lição dos adolescentes, uma lição muito profunda e valiosa para nós entendermos que temos uma apólice de vida para nos dar a vida eterna se aceitarmos. Eu vou pedir para a Bela então mandar uma mensagem especial para os adolescentes. Uma mensagem especial é que nós, adolescentes, muitas vezes pensamos que nós temos todo o tempo do mundo, mas não é bem assim. Então nós temos que colocar em prática a lição, que é crer, confessar e obedecer e não sermos jovens presunçosos. E é isso a lição que eu quero passar. Amém. Amém. Beli, muito obrigado por participar aqui, aceitar o convite. Obrigada. Se Deus quiser, teremos novas oportunidades e a gente se encontra então na próxima lição. Pessoal, Deus abençoe vocês. Até mais.